Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Estamos iniciando aqui pela Rádio São Luís 100.9, também pelo YouTube da Rádio São Luís, mais uma edição do nosso Camperiando. Lembrando quem está nos ouvindo, muito obrigado aqui pela 100.9. Quem está nos assistindo pelo YouTube, vamos fazer uma parceria aí também. Se inscreva no canal, ative as notificações para você receber as informações da nossa equipe e compartilhe com os amigos, com os vizinhos, né, com a sogra, com o sogro, enfim, com todos, porque hoje estou recebendo aqui nos estúdios da nossa emissora a visita do Glauco Vieira. É Glauco Vieira ou Glauco Fonseca? Glauco Fonseca Vieira, mais precisamente falando. Eu fiquei em dúvida, porque te conhecia como Glauco Vieira. Sim. E aqui na Expo foi anunciado como Glauco Fonseca. Dificilmente acontece, mas exatamente, foi chamado assim. O Vieira pelo pai, né? E o Fonseca seria o da mãe. Tá, mas o nome artístico? Glauco Vieira. Glauco Vieira. É o que mais forte, né? Seria, que ficou, né? Que ficou mais conhecido, né? Isso, exatamente. Tu é filho do Dr. Alderino Vieira, né? Alderino Vieira e da Rosângela Fonseca Vieira. Teu avô tocava gaita, né? Exatamente. Na verdade, a minha veia musical veio toda da parte materna, né? Que é os pais da minha mãe, o José Dornelles da Fonseca. Chamavam ele de Juca Sapateiro, lá de Santo Antônio das Missões. Santo Antônio das Missões. Exatamente. Foi ele que me deu as primeiras dicas de gaita, assim, meu primeiro professor. Foi meu avô. O Juca Sapateiro eu tive o privilégio também de conhecer em 1985. Olha aí, que tempo aí. Nós fomos com o saudoso Nelson Marques, transmitir um rodeio lá em Santo Antônio. Certo. E ele disse, vamos passar primeiro no Juca Sapateiro, quero confirmar aquela publicidade. Nossa, olha aí, tu vê. Ele chegou lá daquele jeito, né? Se conhecia há muitos anos. Sim. E o Nelson assim, daí Juca, tá certo nossa transmissão? Claro, sempre tiver transmissão de rodeio para contar comigo. Olha aí, ele gostava muito, exatamente. E minha avó também tocava? Mas não assim com os amigos, né? Como é que era o nome da tua avó? Era Paula Alvarenga da Fonseca, o nome dela. E também me deixou essa veia, né? Porque da parte da família dela, no caso, que realmente era veia forte de gaiteiros. Meu avô já aprendeu com o irmão dela, que era o meu finado tio Pedro Albino, que era um cunhado dele, e minha bisavó já se gabava, como se diz o antigo, né? Não, meu guri saiu por causa minha, não é por causa do Juca, dizia ela, gaiteira. Tá, mas aí tu aprendeu que idade tu tinha? Olha, acredito que de 5 para 6 anos já andava com a gaita no colo lá pelo vô, tentando tirar um floreio, e ele foi vendo que eu fui pegando gosto e foi me apoiando. E aí você já morava por lá também? Praticamente minhas férias todas de colégio, depois era tudo lá, né? Tudo em volta dos avós. E ele também sendo um artesão do couro, né? Sapateiro, eu também dá para dizer que foi meus primeiros cachezinhos, foi colando algum sapato, alguma alpargata para ele, foi assim. Então tu não ia lá só para aprender? Não, ele me fazia já eu saber que trabalhou, tem que ganhar o troquinho. É verdade, então tu também foi quase sapateiro? Praticamente, até gosto de lidar com couro, hoje não sou um guasqueiro, como você diz, assim, não nesse sentido, mas de fazer algum reparinho ainda me atrevo a fazer. E tu estudou até que... Fiz o 2º grau, tudo, resolvi de querer tocar mesmo, desde os 13 anos, essa que era a minha vocação. Agora a minha... Não, isso aí não estava em mim já, e sempre muito influenciado pelo pai, que disse que começou muito cedo a trabalhar, 12, 13 anos, parece que já saiu do rincão onde morava e foi buscar trabalhar e ganhar o próprio dinheiro, né? E eu acho que espelhado nisso eu resolvi bem cedo, até tive esse apoio em casa, né?
Porque é difícil uma criança, né, com 13, 14 anos, já começar tocando em baile, como eu fiz, né? Que foi com o Moreno Batista e o grupo Raça Pampiana. Com 13 anos tu já tocava 13 baile? aninhos, mal podia com o peso da gaita. Mas tinha que ir acompanhado com o pai ou, Não, ou eles davam eles uma autorização para o Moreno? Exatamente, confiavam no Moreno e ele sempre foi muito atencioso e cuidava bem da gente. Era lindo, tia, era lindo. E já foi um começou a receber o aprendizado cachê. enorme. Exatamente. Até cometi um agafe. Meu primeiro cachê com música foi com o Marcelo Figueiredo, o nosso querido Sapo. Onde é que está o Sapo? Voltou a São Luís, está por aí de novo. Tá o Sapo, por aqui. andou em Cascavel, né? E agora está aí de novo. Então eu acho que eu tinha, sei lá, 11, 12 aninhos e ele me convidou para tocar numa janta, sabe, com amigos assim, e já tinha cachê e foi meu primeiro cachêzinho. Claro, foram contratados, né? Exatamente, Não foram convidados, porque pra o tocar e músico cantar. fica muito chateado quando convida para uma festa. Acontece isso. E leva a gaita, né? Leva o violão, né? Teve uma mulher de um amigo, que eu não preciso falar o nome, que disse que a gaita do marido não comia carne. Ou convide o gaiteiro ou a gaita, né? Um dos dois. O contrato, né? Boa. Mas é assim. Certo, ela sentiu, né? Toda hora estava participando de festa e o cachê que era bom não vinha, né? Exatamente. Só troco de carne. Coisa séria. Me diz uma coisa, Glauco, e aí quanto tempo tocou com o Moreno Batista? Foram de 2 anos e meio, 3 anos por aí. E aí logo veio uma proposta do amigo Luciano Panegali, nosso querido fofo. Tocou com o Luciano. Exatamente, ele cantava na época no grupo Os Orelhanos de São Nicolau e me provocou: Glauquinho, tem uma vaga para ti no grupo Os Orelhanos lá. E eu tinha o grupo também na minha cabeça, assim, e realmente era um dos grupos de ponta, né, da nossa região missioneira e do estado também, né, andou muito em alta. E eu tinha aquela curiosidade de pelo menos, né, conhecer a turma lá, e deu na sorte de, no primeiro ensaio, o Zé Lázaro se agradou da minha acordeona e toquei lá também por uns 3 anos. Olha, eu entrevistei já uns quantos aqui, Certo. Todos passaram pelos Orelhanos. Foi uma escola, Exato. então, né? Uma escola. O Jarbas Nadal, o Ricardo Comaceto e todos os outros músicos também, o contrabaixista, o Roberto Galarcio, filho do João Máximo, que também foi meu professor, meu primeiro mestre de acordeona, assim mesmo. O João Máximo? O João João Máximo, exatamente, foi com ele. Depois, mais tarde, com o Nenê Guedes também, tive muito aprendizado com ele, só somou na minha vida, e assim foi. A gente vai buscando aos poucos, né? Então, Sempre aprender mais. A vida de músico é um constante aprendiz. Constante. Tem que pôr foco e Começou persistência. com o teu avô, dando os primeiros... Os primeiros toques, né? Toques. As primeiras valsinhas, aquelas bem didáticas mesmo, né? Foi com o meu avô. Aí depois o João Máximo foi me pulindo com o tempo. E o Nenê também, com a parte teórica, mais tarde. Eu comecei a aprender um pouco de partitura com eles, mas a paciência era pouca para pouca idade também na época. Tu sabes que nós vamos ter que fazer uma homenagem, né, para os familiares do Nenê Guedes, Exato. do saudoso Lívio de Matos. Também. E também para o João Máximo, né? Porque todo mundo que toca hoje Passou passaram por pelas eles. mãos dele. Exatamente. Do Desidério, do Zé Dudério, né? Também tive uma passagem com o seu Desidério, e ele daquele jeito dele olhou pro pai: teu guri tem a mão muito grande, vai ter que tocar gaita pianada. Dizer. E tu vê, né? Se eu tivesse insistido, de repente não Aí tinha... tu não tocava pianada antes? Não, eu tinha, mas me engraçava mais, como se diz, com a gaita de botão, né? Eu achava mais interessante, e até hoje ainda eu busco fazer na gaita pianada o toque da gaita de botão, impressionante isso. E a gaita de Sempre botão tu deixou de lado? pego, até porque a Thaís, minha mulher, toca, né, em casa, assim, mas não é meu instrumento, eu não deposito nele, assim, sabe, o trabalho. Até alguns já me perguntaram: não quer tocar gaita de botão no festival tal, lá? E eu sempre, né, opto por tocar com a minha acordeona, porque enfim, né, é a do jogo, como se diz, é que eu me sinto melhor tocando. Que te deu, inclusive, lá em Santa Maria, Isso. melhor instrumentista. Isso, me deram essa honra lá em Santa Maria, no Festival da Tertúlia Musical Nativista, tocando uma música da Shanna Miller com letra de Diego Miller. Os dois Miller, mas não são irmãos, não são parentes. E aí, quando o pessoal chama assim, melhor instrumentista, Glauco Vieira... Sim. O que tu sentiu? Olha, assim, sempre uma surpresa, porque... Tu não esperava ou... Juro que não, porque a música não oferecia
o lado virtuoso, assim, se fosse explorar, sabe? Tem músicas que te oferecem... O lado virtuoso que tu diz é o destaque. Exato, não tinha aquele momento, assim, que eu pudesse realmente me sobressair, né? Fazer um floreio. Mas, ao mesmo tempo, o júri era muito sensível a isso e viu que eu estava tocando pra música e foi um fator positivo para mim, porque tinha só monstro da gaita lá, Samuel do acordeão, Elias Rezende, Paulinho Goulart, Guilherme Goulart. Então, era grande o time aí. Quando tu falas em monstro das gaitas, tu não te considera um monstro ainda? Olha, é complicado a gente se denominar dessa forma. Vejo que tem um reconhecimento e um respeito no meio, né? E isso aí é muito gratificante. É sinal de que deu certo, nem insistir fazendo aquilo que já era para ser, de repente, né? É verdade, a tua decisão, né, dele? Isso, exatamente. Aí depois dos Orelhanos, foi para onde? Aí veio mais um amigo. Tu vê que os amigos têm tudo, né, na vida da gente. Eles que oferecem as oportunidades. O Yuri Menezes tocava com o Mano Lima já na época e também me assoprou no ouvido, assim. Foi num aniversário da cidade. O Mano tá vindo de viagem, os músicos precisaram voltar para casa e ele tá precisando de um gaiteiro aqui para fazer um costado para ele com umas 3 músicas lá na Praça Cícero foi. E ele gostou, toquei certinho como deveria, porque sempre fui fã dele desde pequeno. Meu avô fazia eu cantar o João Balaia nos programas de rádio, inclusive. Tu vê, né? Era para ser, parece. E é um grande amigo, uma inspiração diária, assim, e o convívio com ele foi fantástico. Um ser humano Quanto tempo incrível. ficou com o Mano Lima? Pelo menos 8 anos tocando. 8 anos com o Mano Lima? Exatamente. E gravei 3 discos, dá para dizer assim. Um em 2009, 2012, 13, né? E o mais recente em 2019, que daí teve o DVD também junto, né? Tu não tem instrumental, carreira só, um CD solo? Ainda não. Essa é uma cobrança que está, né, me cutucando, como você diz, há tempos. Assim, eu vou ainda pensar nisso. Tu mesmo está se cobrando ou os amigos estão insistindo? Também a cobrança de fora, exatamente. Eu cheguei nos 34, já estou no limite, como você diz. Eu acho que até os 35 sai. Diz que que tu consegue fazer até os 35... Tu consegue, depois isso, tu exatamente. Tem que curtir o que tu conseguiu até lá, né? Eu tenho essa cobrança comigo também na questão do primeiro trabalho. Parece que é o primeiro filho, né? Tu quer caprichar naquele ali para os próximos seguirem, né? Ficar melhor, né? Pelo menos manter o nível já está de bom tamanho hoje em dia, né? Muita gente, muita música acontecendo, então Exato. Tem essa preocupação também, né? Mas, Glauco, a prosa tá boa, vou tocar uma delas. Qual é que tu escolheu a primeira aqui? A primeira vai ser do DVD Canto do Interior, da minha querida amiga Shanna Miller, que é um vistaço na tropa. Ela foi a primeira mulher a regravar essa música do Marenco, né? Depois tu vai falar mais dessa participação com a Shanna Miller, mas quanto tempo tu trabalhou com ela? Foram 7 anos, 6 para 7 anos também. Um bom tempo, né? Um bom tempo também, exatamente. E os shows eram mais aqui no estado ou fora também? Sim, chegamos a tocar em Correntes, no festival do Chama Messias de lá, em algumas outras oportunidades, Paraná, Santa Catarina, mas trabalhava mais precisamente na região da capital, de Porto Alegre ali. E nessa música ela interpreta, tu faz a gaita com o grupo todo? Entro com um acompanhamento, né? Como é que é o nome da música? É Um Vistaço na Tropa. Botei um vistaço na tropa em reponte, bombeei horizonte de um verso campeiro. O gado tranqueando o Rio Grande no passo, no casco compasso do gateadoveiro. A manga de chuva ponteou na divisa, a silhueta de um poncho se abriu sobre a anta. E lá como eu, uma garça solita, figura no céu uma cruz de asas brancas.
trago uma pátria no par das esporas, templadas de estrelas colhidas no sul, e outra rangindo por sobre a carona, firmando o sustento de um bom paisando. Com léguas de estrada no apoio do gado, o tempo bem sabe que eu tenho fronteiras, e os ventos guapeiam no meu campo-mar, galpão que é meu poncho sem cor de bandeira. Até a estampa encardida da tarde ganhou olhos de maio e cismou em pesar, pois se agranda a vontade de pasto pra tropa de mate cambona e desencilhar. Avisto a estância nas léguas que falto, imagino o angico campeando nas brasas, fogueando a saudade com a paz do galpão, e a alma da gente se sente nas casas. Eu trago uma pátria no par das esporas, templadas de estrelas colhidas no sul, e outra rangindo por sobre a carona, firmando o sustento de um bom paisando. Com léguas de estrada no apoio do gado, o tempo bem sabe que eu tenho fronteiras, e os ventos guapeiam no meu campo-mar, galpão que é meu poncho sem cor de bandeira. Eu trago uma pátria no par das esporas, traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando aqui pela Rádio São Luís, também pelo YouTube da Rádio São Luís. Antes de continuar a nossa conversa aqui com o Glauco Vieira, eu vou dar mais uma insistida aqui com o nosso pessoal que nos acompanha pelo YouTube, né? Para se inscrever, você que está inscrito está ótimo, né? Quem não se inscreveu ainda, se inscreva aí no canal, ative as notificações para você receber as informações, quem vai camperiar com a gente na próxima edição, e compartilhe também para nós aumentar a nossa audiência aí também. Hoje estou falando com o Glauco Vieira, aqui na 100.9, que o nome dele é Glauco Fonseca Vieira. Fonseca por parte da mãe. Foi aonde tu pegou a veia artística, né? Exatamente. E não ficam com ciúme? Pô, a veia artística é dos Fonseca, como é que tu usa a Vieira agora? Eu vou ter que, né, balizar essa questão aí para não deixar ninguém triste, né? Mas eu acho que porque sou um pouco melhor, né? Um nome fica um pouco mais curto, Vieira, né? Na verdade, o certo é Viero. Viero? É, exato, mas o meu avô lá já foi, né, registrado como Vieira, certo? Antigamente, né, tinha isso. Antigamente era assim, ó. Já contamos essa história, vamos repetir. Isso, As pessoas chegavam nos cartórios, né? E o homem do cartório lá ouvia de um jeito e escrevia daquele jeito, né? Foi isso, então, exatamente. Do jeito que dava, ele escrevia, estava pronto. Estava pronto, estava assinado. Perfeito. Bom, depois do Mano Lima, tu foste com o saudoso Luiz Carlos Borges. Saudoso Luiz Carlos Borges. Como é que foi essa saída do Mano Lima para o Luiz Carlos Borges? Foi uma provocação que ele me fez. O Luiz Carlos. Exatamente. Lá em Correntes, agora voltando de novo para Correntes. Ele fazia muito tempo que vinha, tchê, tu tem que ir para Porto Alegre, vamos lá trabalhar junto, gravar, produzir discos e tal. E vindo dele, né, pensei bem com carinho, né, tinha apenas 22 anos, por aí, 23, e topei. Cheguei,
né, agradecer o Mano Lima na época pela passagem que tive com ele. E o Mano não ficou chateado? Não, ele é um cara muito tranquilo, né? Ele aceitou numa boa, viu que aquilo ia ser bom para mim, musicalmente falando, principalmente, né? Esse convívio com o Borges aí não tem preço, né? E foram quase 2 anos tocando assim com ele em eventos. Tivemos uma turnê uma vez pelo Brasil, viajando pela Monsanto. Nós estava na época sobre a tal da semente Intacta Pro, era o nome da semente de soja, e a gente fazia os eventos, né, para divulgar aquela nova semente que eles estavam criando, e tocamos por todo o Brasil aí junto. Todo o Brasil? Eu andava mais de avião do que de carro. E eu, meu Deus, ali por avião, né? Tenho pavor. Até hoje você não gosta? Não, gosto muito de olhar ele lá em cima. Mas tinha aqui, né? Umas brincadeiras à parte, foi muito lindo, um grande aprendizado. E aí o que tocava assim fora do Rio Grande do Sul? Olha, meio... É que o Luiz Carlos era versátil, né? Exatamente, ele buscava tocar as composições dele, né, para vender o peixe dele, enfim, né? Mas quando ele sentia o público assim, volta e meia saiu uns Gonzagão que ele gostava muito, né? Era apaixonado. Exatamente. Aliás, ele me cobrou aqui, tu ficou devendo esta. Né? Exatamente, nós na verdade começamos, eu lancei a provocação para ele. Foi tu que provocou ele? Exatamente, porque para fazer um disco cantando a obra do Gonzaga. Daí me veio um nome, né? Luiz Canta Gonzaga, e ele gostou, soou, né? Diz ele, mas temos que gravar. Ele chegou a levar todos os equipamentos lá fora no Itacurubi, botamos uma sala lá da casa, cortina e tal, meio improvisado, para experimentar já, para ver se funcionava. Até acho que ficou 4 músicas gravadas de gaita e voz só gaita e voz, sem violão, sem acompanhamento, sem com nada. A voz dele? Exatamente, então teve um começo, sabe? Tá, mas não dá para reaproveitar isso? Pois eu vou conversar com a Andressa ainda sobre isso e ver qual é a possibilidade de dar seguimento. Né? Agora dá para lançar essas 4 nas plataformas? Exatamente, como um registro que ficou, porque ficou muito bem captado, bem gravado, então... É só... Complemento com o que falta, né? Exato, porque eu acho que não dá para morrer a ideia, não como dá você pra diz. morrer. Exato. E eu também sou um grande admirador da obra do Gonzagão, já influenciado pelo Borges. Né? Na verdade, o Borges, a vida inteira, ele sempre afirmou que o Gonzagão era o maior artista brasileiro. E quando que tu começou a conversar mesmo? Porque eu lembro que você só tocava gaita, não? Sim. Não era de prosa, não era de conversa. Até hoje sou meio ruim de prosa. Vocês tá estão vendo bem. Mas está conversando bem. Já estou tentando lembrar de todos os detalhes. Eu vi no festival que você ajudou o Ângelo a cantar. Isso, lá em Passo Fundo, lá exatamente. Tiramos o 2º lugar lá fazendo uma voz acima até do que eu imaginava. Não estava preparado para um registro de voz tão alto, sabe? A minha voz é mais médio grave. E ele me provocou, não, vai missioneiro que tu chega lá. E graças a Deus deu tudo certo. Tá, mas daí tu percebeu que dá para cantar. Sim, mas na verdade com o Ângelo, meu compadre, Ângelo Franco agora, né? Que ele é padrinho do meu filho e eu sou padrinho do Davi, do filho dele. A gente tem uma dupla. E tá tocando direto por aí. Sim, vocês fizeram um show lá em São Miguel, né? Exatamente, no hotel, no Tenão dele. Tem saído esse showzinho assim? Sim, exatamente, temos feito. Agora, dia 11 mesmo, de novo, quer dizer, no 11 que passou, nós tocamos lá em Santo Antônio da Patrulha, no hotel Tenão do Estribotel. Eu digo showzinho não no sentido diminutivo. Não, mas é no aconchego, né? Tão gostoso. É diferente. É tão gostoso, né? Ter lá 2 pessoas tocando assim com um grupo. Exatamente, é uma ideia diferente mesmo para os hóspedes, né? Todo mundo sentado em volta em sofás, assim, bem descontraído a noite fica, né? É diferente. Então, com o Luiz Carlos, tu tocou até o fim da vida dele? Praticamente, porque assim que comecei a tocar com a Xana Miller, que ele tinha me indicado, ainda a gente volta e meia se encontrava, tocar em algum evento. Então depois, né? Do Luiz Carlos, daquela turnê, isso. Aí tu foi com a Xana Miller. Exatamente. E aí ficou 7 anos com ela. Ela estava precisando de um gaiteiro na banda e ele me provocou e eu não pensei 2 vezes também, que admirava o trabalho dela desde sempre também. E aí depois da Xana Miller tu virou campeiro. Voltei a ser, vamos dizer assim, né? Assumi Itacurubi. Tô lá há 8 anos já. Itacurubi tem um cara famoso aí, né? Que isso? Qual é o rincão lá? É Rincão das Campinas.
Fica longe da cidade ou não? 12 quilômetros, é pertinho. Cruza o rio Icamaquã de fundo e faz divisa com os 2 municípios da Bossoroca e Santo Antônio. É uma tríplice. Naquele canto se encontram ali os 3 municípios. 3 municípios, Itacurubi, e Bossoroca e Santo Antônio. É, tudo na mesma região ali. É um lugar muito lindo ainda, preservado, dá para dizer assim, com bastante campo e mato, né? Uma região de bastante pau-ferro, aquela costa do rio Icamaquã ali. Então, é diferente o lugar. Tá, e como é que teve essa ideia, como é que surgiu essa vontade, porque tu teve a vontade de assumir o negócio aí do teu pai ali? Sim, exatamente. O pai sempre teve essa vontade de ter aquela velha história do cantinho para descansar, né? E ele pensou e tal, estava com um dinheirito guardado na gibeira, o que eu invisto num apartamento, num campo para fora, e eu provoquei ele, digo, mas temos que ter esse cantinho, né, para criar os netos, né, no meio do bicharedo, e ele topou a ideia. E em 2016, quando parei assim de tocar fixo com a Xanamila, segui tocando depois de algum tempo, eu voltei de Porto Alegre e já assumi as rédeas, porque hoje em dia é difícil de achar mão de obra, né, na campanha, assim, ninguém quer mais morar para fora e trabalhar e tal. E aí pensei melhor, assim, eu digo, vou manter uma vida aqui fora, né, durante a semana, quando tem toque de gaita por aí, saio, às vezes pago um caseiro, uma coisa para não ficar, né, o lugar tapera, como se diz, e assim vou me organizando. Ainda mais agora, com a mulher e filho em casa, né, aí mudou o quadro, né. Tá mais linda a coisa. Antes era sozinho, né? Quando tem um evento, aí você vai. E vou tocar, exatamente. Hoje mesmo já vim de lá de Itacurubi e vou sair para a estrada amanhã. É isso aí. Que maravilha. Isso aí. E tá lá na propriedade, sai composição também, quando tu recebe os amigos compositores? Isso, volta e meia, às vezes bota a inspiração, assim. É aquela coisa, olha pro lado do mato e já é uma inspiração, né? Tu vê um canto de um passarinho, uma siririuma cantando de manhã, isso aí ajuda muito, né, na questão da composição. Glauco, depois eu quero saber como é que se tu estudou música mesmo, foi mais pelo ouvido, mas isso tu vai explicar depois. Certo. É porque eu considero você um exímio gaiteiro, né? Opa, obrigado. E não porque eu entendo, porque eu não entendo, eu escuto, né? Mas eu ouço as pessoas que entendem falar que gostariam de ter você fico feliz no grupo. E teu pai e tua mãe devem se encantar, né? Quando vê tu tocando. Pois é, olha, dei sorte, né? Porque que bom que vem esse apoio de casa, né? Porque hoje em dia, tu chegar em casa e dizer para um pai, imagina para um sogro, né? Que é músico, como diria meu compadre Ângelo, não é fácil, né? Como é que é o nome do sogro? É Wilson Menezes, mas é lá de Cascavel, tu vê, de uma cidade caborteira, né? Tu foi encontrar a esposa lá? Na verdade, ela veio junto, falei no Marcelo Figueiredo, veio junto com ele numa feita, e ela toca gaita também, né? Toca gaita de botão, é enfermeira, mas toca gaita de botão. O pai dela sempre, né, influenciou ela, a irmã dela, desde novinha, frequentar CTGs, porque eles são gaúchos, na verdade. O pai dela é de Nonoai e a mãe dela é nascida em São Borja. Então ela tem essa veia daqui. E o Sapo, né, carinhosamente falando, o Marcelo Figueiredo, sempre me falava, tem uma amiga lá de Cascavel que penteia todos os gaiteiros aqui de São Luís. E eu me chamou a atenção e fui buscar vídeos. Tu foi fazer um desafio, então. Exato, e ainda provoquei ele, mas traz uma hora que tu vim de lá com tempo e tal, e ele trouxe. E aí marcamos uma janta lá em casa e foi ali que tudo começou. Para te ver como é que é o destino, né? Exatamente, eu vou aí com o filho agora, o João Miguel, com 6 meses, e só alegria. Mas como ela toca, vocês pretendem fazer aí uma dupla ou como é que está essa conversa? Venho pensando muito com carinho nisso e só falta o aval dela. O dia que ela largar um pouquinho mais da criança e focar na gaita, nós vamos com certeza bolar alguma coisa juntos aí. Daqui uns dias também já dá uma gaitinha. Já tem. Antes de nascer já tinha me antecipado, comprei uma Ownerzinha 8 baixo para ele. Só que não queira tocar, aquela história, né? Tá lá a gaita. Tá lá a gaita, tá né? Lá, exatamente. Mas vendo o pai e a mãe tocar... já desde como diria o Mano Lima, da pança da mãe, já chegava com a gaita tocando em cima, assim. Então, ele escuta um floreio de gaita e já levanta o ouvidinho. Que coisa maravilhosa. É lindo. E agora nós vamos tocar qual? Olha aí, mais uma grande honra minha ter participado de um grande trabalho, dessa grande família, do Jorge Guedes e família, no CD, para entender quem canta assim.
E no DVD também, porque tem as imagens, né? Foi em 2018, se não me engano. Tu tocava e teus pais dançavam nesse Exatamente, então, eram os bailarinos do DVD. Eu também me arrisquei nos passinhos. O Jorge me botou nessa fogueira aí. Mas deu lindo, tava tudo bem lindo. Eu vinha vindo um domingo, o nome da marca. Dessa feita tocando gaita de botão mesmo, me arrisquei. Ele me fez a provocação em gravar lá no estúdio e assim foi. Eu vinha vindo um domingo num Picasso tranqueador, com garbo de capataz e em torno de domador. A natureza sorria com um aroma encantador, e eu floreava uma copla nos flecos do tirador. Uma garça branca voava no azul do céu tão bonito, parecia a mão de Deus me acenando no infinito. Um pé de maracujá o mato inteiro perfumava, e um sabiá cantava tristes, uniam a mamangava. E um sabiá cantava tristes, uniam a mamangava. E eu me ia assobiando num Picasso tranqueador, com garbo de capataz e em torno de domador. A natureza se abria como se abre uma flor, e eu espantava uma pena os flecos do tirador. E eu espantava uma pena os flecos do tirador. Chamava a cria na cabeça de um palanque, como um punho bem erguido. Um João de Barro trabalhava fazendo um baita alarido. Na sanga perto da estrada, talvez remoendo 1000 mágoas, uma china lavava a roupa ouvindo o canto das águas. Uma perdiz que alçou voo, coage que assusta o meu pingo. E o sol se banhou no açude pra ir bolichar o domingo. E o sol se banhou no açude pra ir bolichar o domingo. E eu me ia assobiando num Picasso tranqueador, com garbo de capataz e em torno de domador. A natureza se abria como se abre uma flor, e eu espantava uma pena com os flecos do tirador. E eu espantava uma pena com os flecos do tirador. Eu espantava uma pena com os flecos do tirador. Eu espantava uma pena com os flecos do tirador. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha.
Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o Camperiando aqui pela Rádio São Luís. Tá muito bom o nosso Camperiando hoje, conversando com o Glauco Vieira. Tu sabes que eu convidei lá o teu parceiro, né, o Ângelo Franco. Mas o problema é a agenda dele, né? E Porto Alegre é longe de São Luís, longe. Né? E agora, como ele diz, mesmo virou sorveteiro, né? Ele tem uma franquia da Cremolato lá e é de semana a semana, de segunda a segunda. Eles Mas no verão eu vou lá aproveitar, tomar um sorvete. Isso, e faz esse programa lá. Vamos gravar lá na Cremolato, né? Boa, na esquina da Getúlio. Lá é um baita lugar lá, é lindo. E durante a semana ele tá por lá. Tá sempre por lá. Ele é a Larissa Calegaro, filha do Nenito, né, a mulher dele. Pois é, eu fiquei sabendo que ele é genro do Nenito Sartur, né? Exatamente. E aí em Passo Fundo o genro tirou o segundo lugar, o sogro tirou o primeiro, né? Ficou... Exatamente, e o filho também, o Leonardo, parece que tirou com o melhor tema da cidade, né, porque ele é nascido lá em Passo Fundo. Pentearam o festival. E como é que é participar do festival? Vocês se ensaiam, vocês agora tem a facilidade da comunicação, né? Um manda a música pro WhatsApp, o outro... Exato. Eu mesmo tive que montar um kit de estúdio em casa para poder interagir mais com a turma, mandar música para os festivais, nas triagens, né? Porque antigamente tu tinha que falar com o Lila, né? Com alguém que tivesse um estúdio para poder gravar uma gaita, às vezes isso aí sai um custo já e tal, e é inviável. E o tempo, né? E o tempo. E o ensaio, isso aí é complicado também, porque às vezes a música tem cada integrante é de uma ponta do estado, então acaba às vezes, quando podem, né, se juntam um dia antes de começar o festival no lugar já, e aí começam os ensaios, mas quando dá, né, porque normalmente às vezes é no palco, na passagem de ação, tá todo mundo se olhando assim, o que eu faço? Tem que fazer bem o tema de casa, né, escutar bem a música para não ter enrosco lá, chegar todo mundo tocando. Mas como é que tu vê a qualidade musical? Tá muito forte, né? Tá, exatamente. O nível dos níveis, né, de música, assim, de e composição, arranjo, letras, tá cada vez melhor, exatamente. Não digo melhor do que já, né, do que era antes, porque realmente fazer o que faziam não tem como mais. Então, não é mudar o que já está feito, é sempre tentar manter pelo menos um nível, né, de música. E isso na Tertúlia me impressionou lá. Eles têm, é bem aberto o festival, mas tem a linha contemporânea, a linha nativista, né, galponeira. Então fica bem equilibrado assim para todos os gostos, né, o festival dessa forma. E aqui em São Luís tu tocou bastante? Olha, a gente na verdade sente falta mais, né, de tocar em São Luís, de que tenha uma casa direcionada a isso, para música, né, um evento, quem sabe um festival, voltar um Canto Sete Povos, né, isso aí a gente tem muita esperança ainda de que volte, porque até para fazer jus, né, as láureas que o São Luís Velho ganhou e tal, de capital, né, da música. E como é que vocês foram na Expo São Luís lá? Olha, foi emocionante, né? Fazer essa homenagem pro Borjão aí, não tem preço. Tá, e o carinho do público também, entendendo, mas esse né? show que vocês apresentaram na Expo São Luís, que foi um tributo a Luiz Carlos Borges... Certo. Certamente que vocês prepararam. Sim, teve Vocês ensaio. prepararam exclusivamente para São Luís ou vocês podem fazer esse show em outro local? Tá? A ideia com o Ângelo, na verdade, veio do Gateado, né? Foi ele que fez a provocação para o tributo. Foi pelo menos ensaiado para esse show. Só que a Andressa daí, percebendo e vendo que poderia ter mais continuidade, né, na ideia, nós vamos tocar agora em dia 18, na verdade já me perdi agora, mas é o dia 18 já tocaram. Exato, de novembro, em Santa Rosa, no Musicanto. Aí vários ensaios e tal. Bom, Musicanto que foi criado por ele, né? Exato. Então tem todo um, né, Imagina a emoção que o pessoal vai sentir e transmitir para vocês também, né? A gente vem sentindo nos ensaios já, cada encontro é de arrepiar o braço. E é o assim. Mesmo show, praticamente com algumas, né, outras músicas, né? Porque vai estar a Shanna Miller, nesse tributo que vai se estender, vai ter um show na Vacaria também. São datas que ele já tinha confirmado antes de falecer. Então vai existir esse tributo justamente para compensar, né, essa ausência dele aí. Eu deixei a manchete no bloco anterior. Tu estudou música ou...
Olha, essa na verdade também é outra cobrança minha de o que eu faço agora, já que eu estou na música, né? Faço uma faculdade ou não faço? O Borges mesmo, que fez uma faculdade, assim, um dia chegou para mim, vindo dele, eu entendi, logicamente. Ele disse assim, olha, pela quantia que tu já está tocando, ele chegou e falou bem assim para mim, o que tu vai aprender numa faculdade de música é a parte mais didática que tu já domina. Então, se tu for dar aula, quem sabe, tu vai ter isso vai ser positivo se tu fazer. Mas se tu não vai dar seguimento nesse sentido, talvez para nossa música aqui não... É só por capricho mesmo, se fosse fazer, né, uma faculdade hoje em dia de música. Não é descartada a possibilidade, sou novo ainda, né, teoricamente falando, então daria para fazer. Mas a minha especialização mais direta, assim, além dos professores, foi convivendo com Borges, com os músicos mais experientes, né. Até hoje, cada vez que tu vê que tem um músico que tem uma bagagem, né, já uma história grande na música, tu senta ali, tu sai aprendendo. Esse intercâmbio que vocês fazem durante as apresentações nos festivais deve ser muito benéfica, porque tenho percebido que às vezes o Jarbas, tu mesmo, toca para um, toca para outro, não há uma concorrência entre vocês, né? Não, exatamente. Até acontece isso, e é bom que a gente fomente cada vez mais essas parcerias, assim, né? Porque quando um não pode, mas o fulano, o Jarbas, o Desidério, Ricardo Comaceto, né? Toda essa nossa turma, não é querer puxar o assado só para nós, né? Mas quando procuro uma gaita com o sotaque nosso, missioneiro, eu tenho sempre esses na manga e não tenho medo nenhum de largar, assim como eles também, né? Agora, se você olhar todos os festivais que estão gravados lá no YouTube do Rio Grande do Sul, é difícil não ter um São Luizense lá, né? Exatamente. Olha, os que eu não estou, eu sempre acompanho de casa, né? Olha as lives, hoje em dia tem essa facilidade, não precisa estar lá, né? Enfim, não. E sempre tem um missioneiro. Se não é o Desidério, como falei, é o Comaceto, é o Jarbas, é o Lincoln Ramos, outro grande acordeonista também, cantor, né? Vocês são praticamente da mesma faixa etária, né? Mais ou menos, uns mais, outros menos. Tudo acima de 30. Os trintões de São Luís. Então, como é que foi a infância de vocês aqui em São Luís? Foi muito Vocês linda. se encontravam, vocês tocavam? Eu não me lembro dessa história. Sim, principalmente o Desiderinho, assim, eu acho que é o que eu tenho amizade há mais tempo. Tenho até fotos com ele, com a Lu, que era gaiteira. O pai dela, agora me esqueci o nome, era violonista lá do grupo das invernadas do CTG, do Galpão de Estância. E a gente saía sempre tocar nos bancos, né? Na época da Semana Farroupilha, assim, né? A minha saudosa madrinha Jussara Hamburger, nós pegava em casa, assim, ia lá pegar o Desidério com o violão, a gaita dele, e eu no bombo legueiro, tocava um bombo legueiro na época. Então, vem de muito longe, assim, sabe, a nossa amizade de criança mesmo, com o Yuri, com o Ricardo Comaceto, que a gente chama carinhosamente de Grumatã. Teve aqui também já. Eu acho que ele não gosta muito que chama ele de Grumatã. Ele explicou esse assunto aqui, né? Agora é só dele, Comas, lá em Pelotas agora, né? O apelido dele foi dado, inclusive, aqui no programa Galpão de Estância, né? Pelo Alcides, né? Exatamente. Eu tenho uma memória também de criança, uma lembrança muito linda de um programa Olho Vivo que a gente fez no CTG, na cozinha do CTG Galpão de Estância, com o seu Antônio Borges. Lembra disso? Tô lembrado, quer dizer... É muito tempo. Me ajuda a lembrar, né? Eu devia ter, sei lá, 10 aninhos, 9, 10 aninhos, já tocando um pouco de gaita. E eu tinha essa lembrança dele me tratando assim, sabe, como se fosse gente grande já, a educação, a fineza dele, né? A finesse, como diria os de agora. É lindo, né? O seu Antônio Borges era muito educado. Muito, né? chamando pelo nome, assim, aquela coisa. Tem essa lembrança guardada. Eu conheci ele quando cheguei em São Luís Gonzaga a fazer um programa... na Coirmã, na época eu trabalhava lá. Sim. E ele abria aos sábados das 5 às 8 da manhã, né? Tio Antônio. Tonho, seu Tonho. Seu Tonho, né? Mas que bom tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Só tenho que te agradecer aqui. Da mesma forma. E te desejar sucesso, né? A nós, é isso aí. Seguimos nessa estrada aí, floreando cordiona e levando nossa arte por aí. Há pouco tu me disse que não gosta de viajar de avião. Evito. Mas morando em Itacurubi.
Sim. Com shows pelo estado, pelo país, daqui a pouco. Vai ter que começar a pegar mais avião para poder chegar a tempo para atender a pecuária. Olha, dentro do estado ainda me viram, né? Na boleia, como você diz, né? De carro, mas... Tu mesmo dirige? Eu mesmo dirijo. E isso tem sido complicado, né? Muita estrada. Também? Quando pode. Agora na tertúlia ela foi com o João Miguel lá. Foram meus pés quentes, né? Lá, né? Para ter tirado o instrumentismo. Vou começar a levar mais. É verdade, né? É isso aí. Mas tem sido prazeroso, porque a rotina também, apesar de morar para fora, ser um ambiente lindo e tal, uma paz, né? O silêncio, mas eu também fui criado na cidade, então a gente sente falta, né? Do movimento, do barulho. É verdade. Mas de quarta ou de quinta em diante tá... Isso, graças a Deus, desde setembro aí da Semana Farroupilha, vim trabalhando bem, então não dá para reclamar. Tá dando para pagar as fraldas do guri. Que bom, hein? Glauco, muito agradecido pela tua gentileza. E qual é a música que nós vamos tocar agora para fechar? Vamos fechar então com o meu querido amigo e parceiro de estrada, Mano Lima, no DVD dele, com a música Cadela Baia. Cadela Baia, que a gaita é tua. Isso, tô tocando juntamente com o Gabriel Porciúncula ali, meu querido amigo também. E toda a turma, o Nando Soares, o Fernando Boom, o baterista do Mano lá também. Foi gravado lá na fazenda dele, lá na São Cecília. A minha doma é na base do iacacá, deixo que corra à vontade, embalo o corpo pra golpear. Dou-lhe um tirão lá no fundo da invernada e outro aqui na chegada, e nesse já faço esbarrando. Dou-lhe um tirão lá no fundo da invernada e outro aqui na chegada, e nesse já faço esbarrando. Conto com a sorte e com a minha cadela baia, que às vezes a pobre me ajuda e outras vezes me atrapalha. Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto, depois que eu salto pra riba nos arreios eu me garanto. Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto, depois que eu salto pra riba nos arreios eu me garanto. Depois que eu boto a curva da perna no arreio, pode flochar minha cadela, só que rache pelo meio. A minha cadela sai pegando pelas ventas e eu afirmo na soiteira e abraço nas ferramentas. A minha cadela sai pegando pelas ventas e eu afirmo na soiteira e abraço nas ferramentas. Pra quem não sabe, o meu apelido é Poloadeira, e desde que eu vim da fronteira do pau em água porreira. Meu professor foi o Maragato Antenor, que mora ali no corredor da diante da encruzilhada. Meu professor foi o Maragato Antenor, que mora ali no corredor da diante da encruzilhada. Conto com a sorte e com a minha cadela baia, que às vezes a pobre me ajuda e outras vezes me atrapalha. Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto, depois que eu salto pra riba nos arreios eu me garanto. Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto, depois que eu salto pra riba nos arreios eu me garanto. Depois que eu boto a curva da perna no arreio, pode soltar minha cadela, só que rache pelo meio. A minha cadela sai pegando pelas ventas e eu afirmo na soiteira e abraço nas ferramentas. A minha cadela sai pegando pelas ventas e eu afirmo na soiteira e abraço nas ferramentas.